torcida nas laranjas. Porque o Grêmio se retrai, marca bem, marca firme. Sua saúde. Vai lá e belisca como foi que aconteceu aos 10 minutos com o Zé Alcino marcando o gol até agora isolado da partida. E seria muito mais facilitada a tarefa do Grêmio se, evidente, tivesse o jogador Dinho, que coloca muito bem a bola em longa distância, e o Sérgio Manuel estivesse um pouco mais livre. O Sérgio Manuel até agora não conseguiu pegar na bola, o Rodrigo Grau está tendo um pouco mais de liberdade concedida pelo meio campo do Ajax, mas o Rodrigo, por ser mais um ataque de construção de jogadas, é o jogador que leva a bola, conduz a bola, não faz o lançamento, que é o que o Grêmio precisa para esse momento da partida. O Dinho, que está em Porto Alegre, olha o Ajax chegando com perigo, a bola escapuliu ali do Babanguida, ele mesmo que estava no lance. O Babanguida houve o toque ainda do Luciano para trás e por isso favoreceu a ação do goleiro Danley. Mas eu dizia que o Dinho, que está em Porto Alegre se recuperando de uma lesão no joelho, deve voltar aí no jogo do Campeonato Brasileiro quando o Grêmio retorna da excursão e justamente o Clássico Grenal. Você vê aí o Rivarola caído, sentindo o tornozelo direito, enquanto que o Goiano e o Babanguida vão discutindo ali justamente pela entrada. O Goiano achou que houve um quê de maldade na entrada do jogador do Ajax. Bom ponta-direita nigeriano, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Olha só, de novo o lance. Não dá para condenar também, ele vinha ali no embalo, não é? Mas é aquele carrinho, né, que a gente falava há pouco do Rodrigo, né? O jogador precisa começar a jogar em pé, né? Tá certo, na disputa de bola, dá vontade de fazer gol, mas tem que evitar esse tipo de contato. Aliás, o futebol de salão, o futsal, né, como queiram, já eliminou esse tipo de lance, hein? A projeção, tirando os pés, a projeção para chegar na bola, onde um outro jogador, seja um lance de ataque ou mesmo de defesa, tenha vantagem. Só também chegue um. Rede Brasil Farma, cuidando da sua saúde. Essa transmissão da Band para todo o Brasil. Um abraço aos amigos da Rede Bandeirantes que nos acompanham sempre e prestigiam por todo esse Brasil a faixa nobre do esporte. E hoje um abraço muito especial aos torcedores do Grêmio, que por todo o Rio Grande do Sul e também pelo Brasil estão acompanhando essa transmissão. Olha o Babanguida aí. Sibon. O chute do Rude, agora pegou mal na bola. Jogou longe do gol do Danley. Era o Vittke de novo, hein? O Vittke é o jogador que chega de trás com a canhotinha ali para bater firme sempre. Lembrando também que no banco de reservas do técnico Morten Olsen há jogadores considerados titulares pela equipe do Ajax que está em pré-temporada. Entre eles, o Litmanen, o jogador finlandês, o camisa 10 da equipe, um dos seus melhores jogadores, e outra das grandes contratações para essa temporada, o dinamarquês Michel Laudrup, que estava no Vissel Kobe do Japão e que deve formar a dupla de meio campo juntamente com o Litmanen. Também o brasileiro Márcio Santos está hoje na reserva do Ajax. Márcio Santos, que andou aqui pelo Brasil, jogou, inclusive o último clube era o Atlético Mineiro, e não tinha muita simpatia, para não dizer nenhuma simpatia, do técnico anterior, o Louis van Gaal. Parece que com esse está melhor a coisa, ô Mauro. Tá, inclusive foi um fator preponderante para sua permanência. O Márcio Santos estava quase que tudo acertado com o Palmeiras, o Morten Olsen bateu o pé, também não houve o acerto financeiro e ele acabou ficando no Ajax. Ainda não é titular. Chegamos na marca de 29 minutos desse primeiro tempo. 1 para o Grêmio, 0 para o Ajax. É o Ajax no ataque, olha a cobrança de falta, o toque de cabeça. O Rivarola terminou não subindo, deu a vantagem plena ali para o atacante, que fica se lamentando que cabeceou errado. Ele que é o Jardel do Ajax, né? O jogador contratado também nessa temporada junto ao Roda. É um time mediano do futebol da Holanda, o Sibon, jogador de 24 anos de idade. Com R$200 mil você pode comprar uma casa, um carro e montar o seu próprio negócio. 200 mil? 200 mil, meu amigo, é um monte de dinheiro. E você sabe aonde que tem esse monte de dinheiro? No Telesorte. Então não perca tempo, ligue agora 0900 100 100 é o número do Telesorte. Sérgio Manuel tenta cercar ali a saída de bola da equipe holandesa. Boa antecipação do Rodrigo Grau.
Guilherme atrasou ali o lance. O Grêmio tem que recomeçar tudo outra vez. Olha o Otacílio, olha a marcação como veio. E a falta do Babanguida em cima do Otacílio. Sempre 3 jogadores no ataque marcando, né? A marcação do Ajax realmente começa com o centroavante. Olha o André Santos aí, bom lance. E a bola encaixada pelo Van der Sar, grande goleiro da equipe do Ajax. Foi a primeira projeção do André Santos para o ataque. Ele que tem boa técnica, tem boa qualidade técnica, o André Santos, se chuta bem. Inclusive já fez gol nesse Campeonato Brasileiro pela equipe do Grêmio. E foi a primeira chegada do Grêmio desde o gol do Zé Alcino há 10 minutos. O Grêmio pode sair um pouco mais, mas com seus meias, já que os laterais muito marcados, além de improvisados, tanto o Dário quanto o próprio André. A bola longa na esquerda, pode pintar um bom cruzamento para o Ajax. A bola passa ali dos 2 jogadores do Grêmio. O último toque foi do defensor gremista. E a marcação da arbitragem aí. Mas houve, me pareceu, até um lance de falta, hein, Mauro? É do Ronald de Boer, que é um jogador de meio campo e que se junta ao ataque. A preparação física do Ajax realmente é muito forte. Também, a princípio, fiquei com essa impressão de falta. Não só a preparação física é muito forte, mas não existe no futebol mundial uma divisão de base tão forte, tão bem estruturada quanto a do Ajax. Agora é realmente fantástica essa comunicação dos jogadores com o árbitro. Agora você vê do massagista do Grêmio também, do médico arbitragem, que evidentemente não falam a mesma língua, mas procuram se entender da melhor maneira possível na base ali da mímica dos sinais. E a alteração no time do Grêmio, não dá mais pro Otacílio mesmo, hein? Entrando de Jair, camisa 14, jogador de meio campo, que nesse Campeonato Brasileiro no início já jogou até de zagueiro. Mais um escanteio, tira bem agora o Rivarola, a torcida fica protestando ali porque o Rivarola terminou se apoiando nas costas do jogador holandês. De Jair, número 14, portanto, na equipe do Grêmio no lugar do Otacílio. Aí o Blende. O Grêmio se fecha, o Ajax fica procurando uma brecha, um espaço para o toque em profundidade. Sérgio Manuel e a falta em cima dele. Quem está fazendo muita falta ao time do Ajax realmente é o Litmanen, que participou muito pouco dessa pré-temporada da equipe holandesa e que é o jogador que faz o toque de qualidade e a aproximação entre o meio campo e ataque. Aí o de Jair, a primeira participação dele na partida, quando o torcedor holandês nas arquibancadas e cadeiras do Arena Stadium se manifesta agora procurando colocar o time à frente. Agora a falta favorecendo a equipe do Ajax, a falta do André Santos. E se a gente fala, ô Mauro, que é o jogo da vingança para o Grêmio, o jogo revanche para o Grêmio, enfim, o torcedor do Ajax quer mais é a confirmação, porque aquela vitória, aquela conquista de título, apesar de levar a taça, como se diz, não foi lá grande coisa, porque a decisão nos pênaltis, e a decisão nos pênaltis sempre fica, né, um sentimento de frustração. Até porque o Ajax chegou ao Japão, considerado por grande parte da imprensa, e principalmente pelos próprios jogadores do Ajax, como um favorito absoluto. Algo que não se confirmou nos 120 minutos, mesmo com a expulsão do Rivarola no início da segunda etapa. Você viu aí a jogada do Tobiasen e a falta do Djair. Uma falta perigosa contra o gol do Grêmio. Nesse negócio de cobrança de pênalti, levar título, claro, todos nós vibramos aí com o tetracampeonato dos Estados Unidos em 94. Mas como teria sido melhor se por acaso aquela bola chutada que o Paiuca deixou escapulir e foi na trave, depois o próprio Paiuca foi lá beijar a trave e agradecer, não é? Seria muito melhor se tivesse entrado. O chute foi do Mauro Silva, se não me engano. Mas também seria um gol também tão sem graça quanto ganhar nos pênaltis, né? Mas o que importa no caso é ganhar, realmente. Olha a cobrança, Frank de Boer. Ficaram 3 jogadores do Ajax ali. Parecia que teríamos uma jogada ensaiada, mas foi o chute direto mesmo, você viu, do lateral, do ala, Frank de Boer. Com um detalhe muito importante, não é desmerecendo o torneio intercontinental, a Copa Toyota, o Mundial Interclubes disputado em Tóquio no final de cada ano.
Mas na Europa se dá muito maior valor à conquista da Copa dos Campeões da Europa, a Champions League, do que propriamente a essa partida disputada no Japão. Isso é um fato inequívoco. Na Europa é muito mais importante ser campeão europeu e, se der, campeão mundial interclubes, do que, no caso brasileiro, em todo o país sul-americano, ser campeão da Libertadores é, evidente, um estágio para se chegar até Tóquio, onde é muito mais importante para os países sul-americanos. É por isso que a FIFA quer mudar essa forma de disputa, apenas um enfrentamento em um jogo entre o campeão europeu e o campeão sul-americano, e fazer um mini torneio, não é, entre as equipes campeãs da Europa, da América do Sul, envolvendo os outros continentes também. É a ideia que deve frutificar em 2, 3 anos no máximo. E é excelente, sem dúvida. Teríamos uma mini Copa do Mundo de clubes. E aí a pegada. Agora vai sair cartão amarelo para o jogador holandês, hein? Não. Nossa. Você viu aí, vai vendo de novo a entrada do Rude? No mínimo para cartão amarelo. É, até porque foi uma entrada por trás. No mínimo. A arbitragem aí levou livre o Rude. E os jogadores do Grêmio questionam a arbitragem. Você viu ali os gestos? Justamente sobre isso. Mas de amistoso, realmente, esse jogo não tem nada. Confirmando os 2 cartões amarelos da partida, até agora, 2 para os jogadores do Grêmio, Dário e Rodrigo Grau. Boa jogada do Guilherme, hein? Olha o toque na frente. A proteção ali do Rodrigo para o Sérgio Manuel. Vai sobrando para o André Santos. E agora foi pisado. Vamos ver. Bem agora vai sair, hein? Não. A chegada. Olha como chegou solando ali o número 15. O Olizé. Também para cartão amarelo. Chegou duro mesmo e chegou meio por cima da bola o Olizé. Jogador nigeriano contratado junto ao Colônia. Ótimo jogador de meio campo. Também no Ajax está trabalhando mais na defesa. É uma boa oportunidade para a equipe do Grêmio, que tem aí no Luiz Carlos Goiano um excelente cobrador desta posição. Vamos ver aí, Goiano, e a bola passou sobre o gol do Van der Sar. Luiz Carlos Goiano, que é o capitão da equipe gremista nesta partida. Aproveite agora, vá ligando para o Telesorte. Você sabe o que você faz com R$200 mil, por exemplo? Compra 20 carros populares. Ligue Telesorte 0900 100 100. O custo da ligação, você sabe, apenas R$3. Aí o Blinde. Boa antecipação do Rivarola. Só que a bola terminou passando ali do Goiano. E agora as costas do Rivarola, o Ajax aproveita. Olha a sobra, o chute, a bola passa por sobre o gol do Danley. Simon. Agora o Grêmio deu sorte. O Rivarola saiu para matar o lance, você vê aí. O Ajax entrou, houve a recuperação. E o Danley ficou só torcendo para que a bola não entrasse mesmo. E anima-se o torcedor holandês nas arquibancadas do Arena Stadium. Aliás, um estádio fantástico, não é? Não é um grande estádio em capacidade. Podemos dizer até, o Mauro Betti, uma capacidade civilizada. Verdade. Né? 50 mil, 51 mil pessoas a capacidade. Um estádio fantástico. Estádio fantástico, uma iluminação maravilhosa. Para se ter uma ideia, ela é mais que o dobro forte, se a gente pode usar esse termo aí, em relação ao estádio olímpico do Grêmio, como um dos melhores iluminados do país. Tem uma cobertura retrátil que leva uns 25 minutos para ser fechada ou aberta, e quando fechada, não é o caso hoje, fica uma temperatura média de 20 graus centígrados, graças a um sistema de ventilação enorme, que evidentemente auxilia e facilita a vida dos jogadores e do torcedor. O torcedor quer ter a capacidade para 51 mil, é um estádio seria algo equivalente a 8 andares, tem 3 restaurantes, shopping center, cinema, uma avenida que passa por baixo do estádio, estacionamento para 3 mil vagas. É um estádio maravilhoso que tem 2 anos de vida. Olha o escanteio cobrado, agora foram 3 jogadores do Grêmio praticamente que subiram ali.
E quem tocou na bola foi o centroavante Guilherme, auxiliando ali na entrada da defesa. Um estádio que custou 235 milhões de dólares. Desses 235, 20 pagos pelo Ajax. Vamos nos aproximando, 40 minutos, Danley só deu um tapinha. E aí a marcação de falta, pressionado o jogador do Grêmio. Aliás, o Danley já estava pressionado ali também, né? Olha só, e ele foi reclamar justamente isso, se não tinha falta em cima dele. Teve também, acredito, a falta desse Olise também em cima do zagueiro do Grêmio. Que aí foi marcada pelo árbitro holandês. Peugeot em Brasília é na Vepesa, setor de postos, saída sul. Milhões desses 20 milhões de dólares desses 250 milhões que custou o Arena Stadium. Os outros, o saldo, né? E põe saldo nisso, bancado pelos patrocinadores. E que tem um belo retorno, diga-se de passagem, né? O Ajax está sempre aí nas finais das competições europeias, internacionais. E é um estádio de multiuso, né? Como deveriam ser também os estádios no Brasil, para shows, convenções, para tudo que for necessário, o estádio é aberto. Aí o André Santos atento, colocando pela linha de lado. Passamos a marca dos 41 minutos, vamos nos aproximando deste final do primeiro tempo. Daqui a pouco você vai ficar na agradável e alegre companhia da Simone Melo, aqui na nossa faixa nobre do esporte. E sempre lembrando para o amigo da Band que amanhã nós temos, ao vivo para todo o Brasil, menos para Rio de Janeiro e Curitiba, Coritiba e Corinthians, com o Luciano do Vale, o Rivelino, o Fernando Fernandes e o Flávio Rocha. Olha aí a bola direto, Danley não quis segurar firme, não quis arriscar, deu um soco ali na bola para frente. Mas tirou bem da área. Insiste outra vez com o Ronald De Boer, a equipe do Ajax. Responde o Djair. E aí agora o jogo fica feio. Vamos ver quem é que põe a bola no chão primeiro. Botou, mas não muito bem ali o jogador holandês. Goleiro Van der Sar mostrando aquilo que já havíamos comentado, que o Mauro tinha falado, foi quem consertou com os pés o lance. Aí o Djair tenta a ligação de primeira para o Zé Alcino. E aí o recuo de cabeça para o Van der Sar, agora pôde trabalhar com as mãos. O Grêmio tem que dar um pouco mais de velocidade no seu contragolpe, mas não confundir velocidade com afobação, como fez agora o Jair. O Grêmio tem que tratar melhor essa bola no meio campo para explorar a força do Zé Alcino, e o talento do Guilherme foi das mais acertadas contratações do Grêmio. Não só pelo pouco, comparativamente, que acabou custando, mas pelo estilo de jogo dele moldado num time muito ruim na Espanha, que é o Rayo Vallecano. O Guilherme foi muito bem, o Grêmio foi feliz ao contratá-lo, que é um jogador que tem boa técnica, sabe sair da área e principalmente é um emérito cabeceador, coisa que já comprovou na sua estreia contra o América de Natal, aproveitando-se do cruzamento do Arce, que deve fazer uma belíssima tabelinha, aliás. Olha o Ajax chegando, às costas do Dário, saiu o Danley, se chocaram, o Danley ficou no chão, houve a falta nele. Tá claro, o goleiro não pode ser tocado na pequena área. Vamos acompanhar de novo o lance, às costas do Dário. O cruzamento, a bola passa do Rivarola e aí o choque com o número 18, o Rude. O Rude esse também parece que atrai, né? Tem jogada confusa, complicada, falta. É o Rude que está presente pela equipe do Ajax. Honra o nome. Aí o Danley sendo atendido. Você tem a oportunidade, vamos rolando agora, quase 44 deste primeiro tempo. Você tem a oportunidade ainda, nesse finalzinho de primeiro tempo aí, com o jogo correndo. Ligue para o Telesorte então. Goleiro reserva do Grêmio, Murilo, fazendo o aquecimento apenas por precaução. Aí, 44 desse primeiro tempo. Então ligue para o Telesorte, o prêmio total do Telesorte de hoje já está garantido em R$200 mil. A ligação custa só R$3 e você pode botar a mão aí, no mínimo, em R$200 mil do Telesorte. Ligue então, 0900 100 100 é o número do Telesorte. Mais uma vez, a falta marcada agora do Vitsk em cima do jogador gremista. Eu dizia antes que a rede vai assistir amanhã à noite Coritiba e Corinthians. Menos Rio e Curitiba, que vão ficar com Internacional e Fluminense.
Vamos ter a companhia do grande Gerson, o grande Canhota, e do Ribeiro Neto nas reportagens amanhã no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Aliás, o jogo dos extremos. Olha o chute de longe de novo, Darley só acompanhando. Esse jogo de amanhã que o Rio e Curitiba vão assistir é o jogo dos extremos. O Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, sem nenhuma derrota, e o Fluminense, lanterna do Campeonato Brasileiro, sem nenhuma vitória. Já avançamos na marca dos 45 minutos. E um bom jogo na primeira etapa, nada amistoso no sentido ruim do termo pela violência das duas equipes, mas um jogo bastante agradável pela movimentação. O Grêmio, mesmo cansado dessa maratona que vive em toda a temporada e também por essa maratona de viagens agora na Europa e mais Campeonato Brasileiro, vai bem, o Ajax já entrando no ponto de bola ideal. É um jogo que promete também pelo segundo tempo e pelas opções de banco que tem o Ajax e também o Grêmio, já que o Paulo César Tinga é jogo ideal para ele entrar durante o transcorrer da segunda etapa. Paulo César Tinga, o novo ídolo do torcedor gremista, um garoto, olha o chute de longe, Darley só acompanhando, o garoto que veio da equipe júnior do Grêmio quando apita o árbitro, final da primeira etapa no Arena Stadium em Amsterdã. Vitória do Grêmio neste primeiro tempo, 1-0 em cima do Ajax. Gol aí do Zé Alcino na marca dos 11 minutos. Bandeirantes, o canal do esporte. Futebol Internacional. Patrocínio Peugeot. Agora você pode ganhar um computador comprando o Peugeot 306. Descubra como numa concessionária Peugeot. Brahma Chopp. Olha, é a cerveja número 1. E Banco Real. Só o cliente real tem Real Master. Isso é importante. Campeonato Brasileiro é na Band. Neste sábado, a partir das 8h30 da noite, você fica ligado em mais um show de bola ao vivo com a melhor equipe de esportes da TV. Direto de Curitiba para todo o país. Curitiba e Corinthians. Menos para Curitiba e Rio de Janeiro. Os craques do Timão entram em campo para faturar 3 pontos fora de casa. Curitiba e Corinthians. A melhor cobertura do Campeonato Brasileiro é aqui. Neste sábado, 8h30 da noite. Este é o seu Osvaldo, marido da dona Lisete. O seu Osvaldo tem uma vida financeira tranquila. Ele só tem um problema. Valdemar, seu cunhado. Osvaldo! Sempre que o Valdemar entra na vida do seu Osvaldo entra no cheque dias por mês sem juros. Só o cliente real tem Real Master. Isso é importante. O Valdemar não paga juros pro seu Osvaldo, que também não paga juros pro Banco Real. Vocês são minha família. Para você, que sempre foi alucinado por emoção. O desempenho francês com a ginga brasileira. Peugeot 306. Rádio Bandeirantes, 60 anos. Top de Marketing 97. Dia 16 de agosto, não esqueça de vacinar seu filho contra a paralisia infantil. Afinal, ela pode acabar com os sonhos e o futuro dele. Imagine se os pais desse rapaz tivessem esquecido o dia da vacina. Dia 16, vacine seu futuro campeão. E não esqueça o cartão da criança. Só a Rede Brasil Farma para bloquear a jogada dos preços altos. Umidificador ultrassônico Brasília Star 112,90. Loção HF65, o fim dos cabelos brancos 19,90. Energil C mastigado, vitamina C pura com sabor agradável 4,68. E a Rede Brasil Farma está no entorno e em todo o Distrito Federal. É assim que eu jogo, na Rede Brasil Farma. Essa é nossa.
A Imobiliária Santa Inês promove a venda de lotes a preço de custo no Parque da Barragem para a conclusão das obras já iniciadas no local. Porque nós da Santa Inês queremos o melhor para você. Água, luz, colégio e posto policial. Ligue 563-4880 e adquira o seu lote de 360 metros quadrados por apenas R$1.000. Imobiliária Santa Inês, construindo o futuro no Parque da Barragem. Condomínio Embaixador. Esta é a Katana, a 125 da Suzuki, produzida no Brasil, com a mesma tecnologia das grandes motos Suzuki que você já conhece. Com freio dianteiro a disco, rodas de liga leve, motor 4 tempos, porta-luvas traseiro, indicador digital de marchas e tem mais. Partida elétrica. Katana 125 da Suzuki, a brasileirinha equipada. De volta, revanche para o Grêmio contra o Ajax. 1-0 na primeira etapa, primeiro tempo. As equipes voltando aí, o Ajax tem uma alteração. Este aí que deu a saída. Em seguidinha, nós vamos confirmar com o nosso Mauro Betting para ver quem saiu do time do Ajax. A princípio deve ter saído o atacante Simon, uma das contratações. Tá legal, tá valendo, não tem impedimento não. Olha o Guilherme aí com o goleiro. O Grêmio poderia ter definido, o Guilherme encarou. Olha só, não existia o impedimento, errou na tática de impedimento a defesa do Ajax. E aí o Guilherme baixou a cabeça e soltou a bomba, derrubou o goleiro Van der Sar, é verdade. Aí ele. Chamou no meio ali o Arveladze, tentou ligar de primeira, mas já existia o impedimento do Rude. Praticamente o Ajax esquece o lado esquerdo com o Hekstra. Não só porque o Babanguida está mais acostumado com a equipe, mas é sem dúvida a jogada forte do time holandês. Cobrança do impedimento pelo goleiro Danley. Aí o Grêmio insiste. A bola tocada pelo Zé Alcino. Não chegou até o Guilherme mais uma vez. Agora sim o lance aí pela esquerda. A bola já vai para o meio e já toma o rumo do lado direito outra vez. Vamos ver aí o Rude. Olizé pedindo. Pode até arriscar, procura uma brecha. Chuta muito alto, é só tiro de meta para o Danley cobrar. Quem quer dinheiro? Você quer dinheiro? Então aproveite e ligue já para o Telesorte 0900 100 100 e faça um verdadeiro domingo legal com o Telesorte, que tem prêmio garantido de R$200 mil. Telesorte 0900 100 100. E a gente viu aí a fera no aquecimento, camisa 10, Jari Litmanen, que é um dos destaques de sempre da equipe do Ajax, um dos seus melhores jogadores nessa década. E é um jogador da Finlândia, que assim como o liberiano Jorge Weah, é praticamente impossível que um dia venha disputar uma Copa do Mundo. Um jogador que jogaria, seria titular na grande maioria das seleções do mundo. Chama mais atrás para o jogo, Blind. Bola quase escapuliu do Vitt. O domínio do Dário. Outra vez o domínio da equipe holandesa. Começando com o Blind, com o Olizé. Aí o Danley. Guilherme sozinho contra 3 jogadores. E o torcedor aplaude. O Guilherme meio tentou um revide ali no Blind, tem que tomar cuidado. E seria interessante o Hélio avançar de vez o Rodrigo Grau ou tentar o Paulo César Tinga, que é o jogador mais habilidoso à frente, para encostar, para tentar eliminar o Blind na sobra. Tentar fazer um 3 contra 3, que aí facilitaria o trabalho do ataque do Grêmio. Paulo César Tinga, pela característica de jogo que tem, com certeza ia imprimir mais velocidade aí nesse contra-ataque do Grêmio. Aliás, tem um trabalho muito bom nas divisões de base também, não chega a ser como o do Ajax.
e que tem um garoto de apenas 16 para 17 anos, o Ronaldo, da seleção sub-17, que tem um futuro brilhante pela frente. Ainda não é o caso, talvez, de colocá-lo no time de cima, mas é talvez uma das maiores revelações do Grêmio, deverá ser, evidentemente, nesses anos 90. E o torcedor gremista, que não acompanha tão de perto, é sempre bom a gente lembrar que o Ronaldo, que fez referência ao Mauro Betting, é irmão de outro jogador que também fez sucesso no Grêmio. Suíça. Jogou uma temporada aqui no futebol brasileiro, no Rio de Janeiro, o Assis, que era uma grande promessa do Grêmio, quando começava a se efetivar como titular entre os profissionais, teve uma lesão séria de ligamentos no joelho e terminou aí o Assis não conseguindo mais recuperar aquele estágio em que ele vinha se desenvolvendo. E o Ronaldo tem sido trabalhado, preservado, eu diria até, para entrar de vez na equipe titular profissional do Grêmio. E tem um potencial realmente magnífico, até superior ao do próprio Assis. Tem até algumas diferenças técnicas, mas realmente tem que ser preservado, porque é um jogador de um futuro brilhante, se evidentemente comprovar aquilo que ele já fez pelo Grêmio e principalmente pela seleção brasileira sub-17. E aliás, o Assis dizia isso, né? Quando se era elogiado pelo futebol que jogava, o Assis dizia: se vocês acham que eu jogo, vocês não conhecem o meu irmão aí, que vem depois, né? E era, naquela época, o Ronaldo tinha 8 anos de idade. E não era corujice de irmão mais velho, não. Aí o Ronaldo comprovando isso no Grêmio e na seleção brasileira das divisões de base. Olha o Ajax. Tentando o Ajax. Parece que o Ajax tenta se posicionar e quanto mais se posiciona o Ajax, agora sobra. Olha o chute de longe, mais uma vez com perigo. O Danley foi apenas para acompanhar a subida. O bom chute do Olizé mais uma vez. Mas quanto mais insiste numa esquematização o Ajax, mais o Grêmio procura corrigir para neutralizar, né? O Grêmio agora faz uma parede de 4 jogadores à frente dos 4 defensores. O Otacílio saiu, o Jair entrou no lugar do Otacílio, Goiano muito bem na marcação. O Rodrigo Grau agora praticamente como mais um volante e quando atacado o Sérgio Manuel mais recuado. Eu até entendo que o Grêmio pode soltar um pouco mais, porque também ficar todo atrás para dar espaço para o Ajax pode até não encontrar na jogada de penetração. Mas como tem um potencial de chute muito forte, pode chegar a um empate. Aí o Vidic, ele chuta bem, já viu, ele tentou ali uma colocação, né? O passe foi pro lado errado, na verdade. E agora a chance de contra-ataque do Grêmio. Rodrigo Grau ali já ficou uma semana e meia no impedimento, por isso que o Sérgio Manuel teve que prender, retroceder. E aí o André Santos tentou o toque de primeira também para o Sérgio Manuel, não se entenderam os dois. A posse de bola fica então com o Ajax. Saara, em busca da sobrevivência. Filme inédito no Cinestar, logo após o futebol. Olha o cruzamento, não tinha ninguém do Ajax, a bola quicou ali na frente do Luiz Carlos Goiano, tirou o tempo da bola para o Goiano. Aí o Ajax insistindo. Bem o de Jair. E agora a falta por trás, a chegada do Olizé. Fica sentindo ali o Rodrigo Grau. Cabeça com cabeça e cartão para o Olizé. Cartão amarelo para o Olizé quando vamos ter outra alteração. Não é? E a vibração aí do torcedor do Ajax pela entrada do Laudrup. E saiu justamente o Hoekstra, que você dizia, o Mauro Betting, que não tinha aparecido muito no jogo, não. Não só porque o Ajax não tocava a bola nele, mas quando tocava também não saia nada de lá. Michel Laudrup, também outro dinamarquês, é um jogador que tem uma história interessante. Há exatos 20 anos atrás, ele então com 13 anos, foi os olheiros do Ajax que faz esse trabalho maravilhoso nas divisões de base, observaram no futebol da Dinamarca e fizeram um convite para ele se juntar ao clube no momento que a gente vê a cabeçada do Olizé na nuca. O Rodrigo Grau, fora o uso ainda do braço. E há 20 anos atrás, em 77, o Michel Laudrup foi convidado para jogar lá no Ajax, só que não conseguiu a permissão dos pais para morar numa casa de família em Amsterdã e o negócio acabou não saindo. Desde então, há 20 anos, o Ajax sempre tentou contratá-lo e só agora consegue a sua negociação desse excelente jogador junto ao Vissel Kobe no Japão. É uma casa de família em Amsterdã, uma cidade cosmopolita de hábitos variados, né, o Mauro Betting? Talvez por isso
os pais acabaram não deixando esse ótimo jogador, Michel Laudrup, que deve dar uma outra dinâmica, apesar da sua experiência, à equipe do Ajax. Mas eu entendo que para esse jogo ainda seria fundamental para o Ajax, em termos de criatividade, a entrada do Litmanen, que poderia ser o polonês Hud. A gente já fala um pouco mais sobre isso para que o amigo da Band não fique interpretando erroneamente o que estamos falando aqui. É que pelas liberdades existentes na Holanda, especialmente em Amsterdã, Amsterdã termina se tornando, particularmente nos finais de semana ou períodos mais prolongados aí de férias. De segunda a segunda. Mas fica sendo, vamos dizer assim, o parque de diversões, não é? Da Europa. E é uma belíssima cidade, Amsterdã, sem dúvida alguma. Rede Brasil Farma, cuidando da sua saúde. O Laudrup saiu dali, posicionado também o Olysée. Vamos ver se agora acontece. Agora saiu uma jogadinha ensaiada. O chute do Olysée bateu a bola ainda na defesa do Grêmio, ficou ali amortecida, facilitando a vida do Darley. No primeiro tempo, os jogadores do Ajax ameaçaram uma jogada ensaiada e veio a cobrança direta. Dá duro na marcação ali o Dário. E o torcedor do Ajax está aí cantando, incentivando. Vamos nos aproximando dos 15 minutos desse segundo tempo. O placar continua 1-0 para o Grêmio. Mas o torcedor holandês dando a força aí para sua equipe. Com força foi também como chegou o Dário no lance. O Ronald de Boer. A bola literalmente bateu no Rivarola, né? E a gente ouve aí pelo som ambiente do microfone colocado próximo ao banco de reservas do Grêmio que os reservas estão jogando também, né? Então, ainda mais o Hélio dos Anjos, né? Que tradicionalmente grita até dormindo, né? E num jogo desse, certamente deve já estar sem voz. A gente só não está ouvindo mais o Hélio, que ele já deve ter perdido a voz completamente. A tentativa do Ajax. Olha a bola tocada para o Vidic, Darley. Veio um chute forte com efeito, veio quente mesmo o chute do Vidic. Não tinha como o Darley segurar firme. Teve que jogar o corpo para cima da bola ali para fazer a defesa. Mas se o jogador brasileiro, que tem muito maior potencial técnico que o holandês, chutasse como chuta o holandês, talvez a nossa média de gols fosse ainda superior. Aí tem que treinar bastante, né, Mauro? Também treinar e um detalhe, embora não seja um gramado maravilhoso se comparado ao da Europa, né, os gramados europeus permitem ao jogador chutar de onde for, do jeito que vier, o que não acontece, infelizmente, nos campos do Brasil. Bem lembrado. Não só nos campos de jogo, também nos campos de treino, que vivem quase todos os clubes de primeira divisão uma situação lamentável. Aí a falta em cima do capitão gremista Luiz Carlos Goiano. Quando teremos a alteração, outro ídolo do torcedor, Litmanen, entrando no lugar do Hud. Aquilo que a gente dizia, exatamente essa alteração. E ele não participou dos últimos jogos da equipe do Ajax, está se recuperando de contusão e aos poucos vai encontrando seu ritmo. Ele, que repita, é um dos melhores jogadores da Europa, mesmo atuando no Ajax, que não foi bem na última temporada, e jogando numa seleção muito fraca como a da Finlândia. O Litmanen, que foi um dos jogadores que iniciaram a partida em 95 em Tóquio, quando o Grêmio vai mudar de novo. Vai entrar o Gé no lugar do Rodrigo Grau. Não sei se o Hélio dos Anjos, Mauro, tira o Rodrigo Grau, porque o Rodrigo Grau ficou sentindo ainda alguma coisa de lesão, de contusão para aquela entrada do Olysée, que inclusive valeu o cartão amarelo para o jogador do Ajax, ou se o Hélio dos Anjos está com medo aí de... Olha o chute parecia que ia sair como quem não queria nada ali e terminou sendo um lance perigoso que o Van der Sar teve que se esforçar para buscar no canto esquerdo. Ou se o Hélio dos Anjos está tirando o Rodrigo Grau até por uma precaução
já tem o cartão amarelo o Rodrigo Grau, né? Também, né? Mas ele realmente caiu muito de produção na segunda etapa, a alteração dele era mais que óbvia, mas eu teria entrado com o Paulo César Tinga em vez do Jean. Entendo até as razões do Hélio dos Anjos, mas eu entraria mais com o Tinga do que com o Jean. Littmann, como a gente dizia, um dos jogadores que iniciaram a partida de 95 lá. Aliás, no Grêmio, Mauro Betting e amigos da Band, nós temos aí, nesta partida de hoje, apenas 3 jogadores que iniciaram aquela partida de 95 contra o Ajax. O goleiro Danley, o zagueiro Rivarola e o meio-campo Luiz Carlos Goiano. E mais o Luciano, que entrou no lugar do Arilson pela expulsão do Rivarola, né? Exatamente. Para compor o time. E daquele grupo ainda que estão no clube, o Arce, que está na seleção do Paraguai, os machucados Roger e Dingo, e o goleiro reserva de então é o mesmo goleiro reserva de hoje em Amsterdã, o Murilo. Só para lembrar para o torcedor gremista, o Adilson está jogando no Japão, o Arilson no Internacional, grande rival do Grêmio no Rio Grande do Sul, o Carlos Miguel no Sporting de Portugal, o Paulo Nunes no Benfica e o Jardel no Futebol Clube do Porto, também de Portugal. Daquele time que começou do Ajax, o Heidegger foi agora para o Barcelona, o David estava no Milan também negociado, o Kluivert já falamos no Milan, o Overmars também na equipe do Milan e o Finidi no Real Betis da Espanha. E olha as entradas aí do Laudrup e do Littmann, parece que acordaram de vez o torcedor. Vamos ver se acordaram o time também. Você viu o Ajax já crescendo pelo lado esquerdo ali na boa jogada do Laudrup. Olha só. Ganhou o espaço, descolou um bom cruzamento com consciência. Olhou para o posicionamento de quem vinha e aonde vinha de trás. E ele não só cruzou, na verdade ele passou a bola mesmo para o Wittig, a jogada tradicional da equipe do Ajax, não pelo Laudrup que está chegando agora, mas o Wittig chegando, e é algo que o Grêmio precisa marcar melhor essa incursão do Wittig rondando a área. O Grêmio está às vezes recuando demais os seus volantes para diminuir aquele espaço que havia, até aí tudo bem, mas ao mesmo tempo dando esse espaço na entrada da área que é perigosíssimo para um time que chuta tanto e tão bem quanto o Ajax. Cruzamos a marca dos 20 minutos. O placar continua 1-0 para o Grêmio em cima do Ajax. E o Ajax parece que agora vem decidido aí a pelo menos empatar a partida. Tá valendo o lance, tudo legal. Telesorte tem dinheiro para você. Ligue 0900 100 100. Domingo tem R$200 mil em dinheiro. Ligue então para o Telesorte 0900 100 100 e concorra. R$200 mil no mínimo. Aí o Guilherme. Jogada com o Sérgio Manuel de combinação. Só que o último passe ali foi forçado demais para o Guilherme. Deu chance, você viu, de recuperação para o Tobiasen. Guilherme de novo. E o Guilherme, desculpa, Rogério, ainda não está realmente no melhor do ritmo fisicamente, inclusive. Demorou para ter a liberação do seu passe junto à Federação Espanhola e está longe do ideal daquilo que ele pode e sabe jogar. O Raio Vallecano exigiu muito para a liberação do passe do Guilherme. Pediu os avais bancários, o Grêmio tinha conquistado o aval de um banco, o Raio Vallecano exigiu que fosse de um banco de expressão mundial, e aí o Grêmio ficou 20 dias, 22 dias com o Guilherme em condições, se não totais, física e atléticas para jogar, mas em condições pelo menos de poder participar alguns minutos. Peugeot em Brasília é na Vepesa, setor de postos, saída sul. Melhor para a defesa do Ajax. Melhor ainda a atuação do Dário. Começou meio nervoso, recebeu o cartão com 5 minutos, mas praticamente anulou o extra quando ele pegava na bola o atacante da equipe holandesa e bem também no apoio. Uma grata surpresa na lateral direita do Dário. É um bom teste que faz o técnico Hélio dos Anjos, porque o Arce é titular da lateral direita da seleção do Paraguai. Está sempre convocado aí para as eliminatórias. Olha aí o cruzamento mais uma vez do Babanguida. E o Arce tem na sua reserva no Grêmio o lateral Marco Antônio, que se recupera de uma lesão.
E o Dário, como você disse, Mauro, vem dando uma boa resposta aí. E o garoto, o Ricardo, por ser também um garoto ainda, também não pode sempre assumir as funções pela lateral direita. É mais uma boa opção que tem o técnico Hélio dos Anjos. Aí o Litmanen. Babanguida. Olizé. O toque curto demais, o Luciano foi para a dividida, acabou perdendo o segundo lance. A recuperação do Ajax. Vidic, bom toque, olha o cruzamento, quem chega de trás, Babanguida, ainda o Ajax tentando no último lance, no último toque, você vê aí, a tentativa foi do Laudrup. Mas que coisa, hein? A gente vai ver num replay que o lance não ia ter perigo nenhum e a bola desviada na própria defesa. Vamos ver se vem o replay, não é? É que o Ajax insiste, tenta. Babanguida de novo. Agora o passe foi errado do Arveladze. Na sobra aí também errado. O Danley agora vai dar um tempo ali no chão. E mais uma vez o Vidic tentando o chute de longe. Vamos ver se a televisão holandesa nos desse o replay do lance anterior para a gente confirmar isso. É porque só com o replay dá para entender o que aconteceu dentro da área do Grêmio. O chute ia sem nenhum perigo, terminou batendo num jogador do Grêmio e colocando em condições novamente o ataque do Ajax. A bola em cima do André Santos. O Ronald de Boer pediu ali o toque de mão do André e a arbitragem confirmando. Mas se confirmou, a bola estava ainda em movimento, né? Totalmente. Aliás, eu também não teria marcado a falta, porque foi muito mais a bola no braço do que, evidentemente, o braço na bola. Frank de Boer. Aí a jogada do Laudrup. Vai o Dário. Bem o Dário. Aí o Guilherme. Prendeu demais, acabou perdendo o lance e dando a posse de bola aí para a equipe holandesa. Lançamento do Olizé. Excelente lançamento na direita para o Babanguida. Já vem o cruzamento para do Grêmio, toque de cabeça. E o Dário fica na maior bronca ali, hein? Não sei se o Dário reclamava de falta em cima dele, da facilidade que teve o Babanguida para fazer o cruzamento. E agora as vaias aí do torcedor do Ajax, porque o Dário demorou-se para chegar até a bola para a cobrança do lateral. Toque arriscado do Sérgio Manuel ali, hein? De novo o Babanguida. Tá faltando o Sérgio Manuel, que é um jogador de habilidade, um pouco mais de experiência nesse meio campo, parar um pouco essa bola. O Grêmio tá agora jogando quase que uma partida de paredão de tênis. O Ajax batendo, o Grêmio rebatendo. Precisa parar um pouco essa bola, senão fica muito difícil aguentar essa pressão. Mesmo não jogando muito bem o Ajax, o Grêmio tá dando o campo. Olha a bola passando. A insistência do Ajax veio bem o de Jair para o corte. Olizé. Laudrup. A tentativa seria no meio. Olha o Dário de novo. Agora fica sozinho o Dário ali. No enfrentamento. E o Laudrup meio que segurou pela nuca o Dário para se apoiar ali naquele lance. Sérgio Manuel, toque curto mais uma vez do Sérgio Manuel. Se o técnico Morten Olsen quiser usar um pouco, pode colocar o jogador português Dani, da Seleção Olímpica de Portugal, quarta colocada nos Jogos de Atlanta, e que tem sido o artilheiro da equipe do Ajax nessa pré-temporada com 6 gols. Um jogador que chuta muito bem de fora da área e é habilidoso. Olha o Grêmio chegando com o Zé Alcino, cruzamento, Van der Sar. Uma bola complicada para o goleiro, principalmente para um goleiro alto como o Van der Sar. Ela não vem forte, mas ela não vem mansinha também para fazer a defesa. E o goleiro tem que sair
Para abafar, você viu ali, terminou dando rebote. Se tivesse alguém do Grêmio mais perto, né? Que é outro problema natural do desentrosamento. O Zé Alcino e o Guilherme muito distantes entre si para esse tipo de jogo. Eles poderiam jogar um pouco mais perto entre os zagueiros da equipe do Ajax. Tobiasen. Cruzamento para a área do Grêmio. Dário aparece para despachar e tentar ligar o contra-ataque rapidamente ali. E agora o Blind jogando com o Van der Sar. Um condomínio para lá de agitado. Melrose, neste sábado, meio-dia. Litmanen. Laudrup. E a falta do Dário em cima do Laudrup. Outra vez a bola. É, bem observado. Tá valendo, tá. É amistoso, né? É, amistoso demais, olha só. Olha o Van der Sar aí como saiu bem. E não deu um chutão, não. Ele teve a tranquilidade de ver o posicionamento dos seus companheiros ali e fazer um toque curto e sair jogando. E tem a contrapartida, joga evidentemente avançado. E o Grêmio precisa levantar um pouquinho mais a cabeça também nesse lance para tentar um toque de cobertura. Laudrup com efeito, mas ele não deu muita direção na bola, não. O Arveladze na área pedia o lance ali para tentativa de cabeceio. O Laudrup arriscou. Terminou dando de graça aí o tiro de meta para o goleiro Danley. E das novas contratações do Ajax, uma das mais, digamos assim, comemoradas pela torcida, até pela briga com o Feyenoord, pelo jogador, é do atacante Ledesma, de Costa Rica, e que não jogou contra o Brasil pela Copa América, que estava sendo contratado pela equipe do Ajax. O Ajax mais uma vez insistindo pelo lado direito. Você vê aí, chegamos na marca já de 30 minutos desta segunda etapa. 1 para o Grêmio, 0 para o Ajax. Blind. Desmancha bem ali o Grêmio. Dário tem a oportunidade de partir para o ataque. O Dário também já aproveitou ali com o Blind, tirou o Blind para dançar um pouco, porque é sempre interessante, não é? Se bem que não tem pela capacidade, pela experiência de um jogador como o Blind, não vai ser esse tipo de jogada que vai perturbá-lo, evidentemente. O amigo da Band, não esqueça, temos muito futebol aí amanhã. Começando pela tarde, 4 horas, Atlético Paranaense e Goiás. Depois, Coritiba e Corinthians. Para toda a rede, menos Rio e Curitiba, que vão ficar com Internacional e Fluminense. Tira bem ali o Djair. E no domingo também, dentro do show do esporte, os compactos de Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras buscando a recuperação e quer a recuperação justamente em cima do campeão da Taça Libertadores. Olha o chute do Grêmio, Guilherme. Que grande lance do centroavante gremista. Ele pega de primeira, olha só. Um chute difícil e onde passou essa bola, o Van der Sar ficou só torcendo para que ela não entrasse, porque não podia fazer mais absolutamente nada o goleiro do Ajax. Belíssima jogada, impressionante a conclusão do Guilherme. Uma bola muito difícil de se acertar sequer a bola, e quanto mais a maneira como ele pegou com violência, deu muito azar no lance. Quem chega de trás, Olizé. Tem o Litmanen, ele preferiu a infiltração ali mais para o lado esquerdo, mas o Ajax já tem posse de bola de novo. Lançamento em profundidade, tá legal. Olha o cruzamento aí do Vidig. Corta bem o Djair. Djair, que é outro zagueiro ali, na verdade, na área do Grêmio. Você viu a briga do Gé? E já sai o Ajax aí na combinação. Bom lance, torcedor gosta, o lance de habilidade. E o Ajax fica tocando, tentando fazer com que o Grêmio saia dessa marcação, né? Abra um pouco a marcação. Olha aí, olha a bola passando, chega Luciano.
E a bola saiu. Mas o Babanguida conseguiu uma ótima oportunidade. Veja aí na repetição. Ele tirou o Rivarola do lance e tirou o Danley, e o Luciano veio na cobertura. Cresce o Ajax, põe pressão em cima do Grêmio. Rivarola. Já começa a demonstrar o Ajax um problema sério para essa temporada inteira. Falta de homem para concluir as jogadas que cria. Aí a bola passando, o Danley quer o tiro de meta, mas a arbitragem marca o escanteio para a equipe do Ajax. Arveladze fica na dúvida se é ele que bate, se vai aparecer alguém. Parece que se definiram ali. E o Arveladze vai para a área do Grêmio. Aí a cobrança, Frank de Boer, fechada, Danley. Outro escanteio. Agora é impressionante, o Mauro Betti, a pressão que fazem os jogadores do Ajax. Olha só, sempre tem um jogador ali ou na frente do goleiro ou ao lado do goleiro. De novo, olha só. Olha a sobra de bola. Tentativa do Litmanen. Do Laudrup. Cruzamento de novo para a área do Grêmio. Agora passou. A bola saiu. Não. O assistente de arbitragem considerou o lance normal. A bola não saindo pela linha de fundo. Então a briga aí, mais uma vez pela posse, e fica com o Ajax. O Grêmio vai se segurando aí neste 1-0 conquistado ainda na primeira etapa. Vidic. Você viu o toque do Frank de Boer. Luciano, quem aparece para cortar. O Ajax insiste com o outro de Boer, o Ronald de Boer. Olizé. E o Grêmio aperta a marcação. O Ajax recua. O Blind começa e acha bem o Babanguida pela direita. Vai para cima do André Santos. Cruzamento. André Santos conseguiu ainda colocar, esticando a perna, mandar para escanteio. Desculpa, essa jogada do Ajax lembra até aquela que o Grêmio tinha com o Paulo Nunes na cobrança de escanteio, que ficava na frente do goleiro e saía ou ficava, dependendo do lance, né? Aí a mudança agora, Éder no lugar do Sérgio Manuel. Ixi. É a bateria antiaérea agora de ver do Grêmio. Tirou meia de ligação, que não estava fazendo uma grande partida para o que precisava o Grêmio, e coloca mais o zagueiro para conter essa bateria da equipe do Ajax. É. E vai sair também o Zé Alcino. Entre o Gilmar, que compõe um pouco mais atrás, o Gilmar, que aliás fez em Bilbao diante do Atlético o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio. Aí, portanto, as alterações, olha o escanteio, a bola tocada para trás pelo próprio jogador do Grêmio. É outro escanteio, é a pressão. O Grêmio põe, como diz ali o Mauro Betti, a bateria antiaérea, e o Ajax vem para cima. Outra vez o cruzamento fechado, de novo o Danley saindo, tirando de soco. Vidic. Bom lance do Vidic. Encontrou um caminho ali, mas já pinta a marcação em cima dele. Ronald de Boer. Vidic. Cruzamento. Tira Luciano. Aí a participação do Gilmar, primeiro lance dele. Lateral é para o Grêmio. E a vaia, né? Vaia do torneio. Põe vaia nisso, hein? Com R$200 mil você pode comprar uma casa, um carro e montar o seu próprio negócio. 200 mil é um monte de dinheiro. Aonde? No Telesorte. 0900 100 100. Olha o Grêmio chegando, a tentativa do Gé. Pega firme, cata firme o goleiro Van der Sar.
Aí aparece, vindo de trás ali, trocou a posição o Ronald de Boer. E o Éder vai mesmo ser mais um marcador pelo lado esquerdo para tentar conter essa jogada forte do Ajax com o Babanguida. O Éder faz a primeira marcação, o André Santos a segunda. E aí o Luciano, se sobrar, tenta espanar de qualquer jeito a terceira. Aí o Ronald de Boer tentando vencer a marcação do Djair. Chega também o Gilmar. Ainda o Ronald de Boer acabou perdendo. Só que aí o Grêmio não tem saída, né? É o chute para frente. 38,5 desse segundo tempo. E o Grêmio vai tentando se segurar aí, dando a volta em cima do Ajax no jogo da vingança, no jogo revanche entre as duas equipes. Bem dos fatos já não estava tendo, né? Porque o Sérgio Manuel, nesse quesito, não foi bem. Nessa ligação meio campo-ataque, ajudou muito na marcação, mas o Sérgio tinha que começar a jogada de ataque do Grêmio, ele não soube fazer, em especial na segunda etapa. Luciano Huck agita a galera no H+, neste sábado, 13h. E sábado também de muito futebol para o amigo da Bandeirantes. Atlético do Paraná e Goiás de tarde, depois à noite Coritiba e Corinthians. Para toda a rede, menos Rio e Curitiba, que ficam com Internacional e Fluminense. Domingo tem os compactos de Palmeiras e Cruzeiro, Bahia e São Paulo no Show do Esporte. E na sequência do Show do Esporte, você já sabe, é o seu programa de domingo que a gente sempre renova o convite, o apito final. Luciano do Vale comandando, com as presenças, participações de Armando Nogueira, Rivelino, Gerson, Mauro Betting, Zanforlin. A equipe número 1 de analistas do futebol do Brasil. Aí o Goiano esticou bem para o Gilmar. A bola escapuliu dele ali. Mas tem o Guilherme pelo meio. Olha o Guilherme no cruzamento. Não teve o domínio correto, agora já deu chances aí para que voltasse toda a defesa do Ajax. Mas que contra-ataque tinha na mão ou nos pés, não é? O Gilmar ali pela esquerda. Aí o Dário. Luiz Carlos Goiano, outra vez o Dário. Olizé na marcação, Dário esperto ali, explorou a chegada do jogador adversário para ganhar o arremesso manual. Passamos da marca dos 40 minutos deste segundo tempo. 1 para o Grêmio, 0 para o Ajax. Tá valendo, a bola não saiu não, correu em cima da linha. Aí vai ficar para o goleiro Van der Sar. O prêmio total do Telesorte neste domingo já está garantido hoje em R$200 mil. O mínimo é de R$200 mil. Então ligue, a ligação custa só R$3. Ligue para o Telesorte 0900 100 100. Telesorte é o número da sorte. Quem sabe para você a sorte não vem neste domingo? Aproveite então e ligue 0900 100 100. Ali o Gilmar fica sentindo, porque quando ia fazendo a passagem em cima do Tobiasen estendeu o braço, terminou atingindo o jogador gremista. Ele que é uma das contratações também da equipe do Ajax, contratado junto ao Heidemann, também da Holanda. Olha o Grêmio de novo. Escorregou ali o Guilherme, cruzamento, ganhou ainda o escanteio a equipe gremista. Era o Gilmar, né? Você vê ali o gesto do Gilmar sentindo ainda o lábio na jogada anterior. Mais uma alteração aí na equipe holandesa. É o sul-africano Benny McCarthy, também contratação para essa temporada. O jogador foi negociado junto ao Seven Stars da África do Sul. É atacante. Daqui a pouco o Mauro Betting vai responder. Olha o escanteio aí. Van der Sar tirou disso. Agora foi a vez do Grêmio. Não tão fechado como os escanteios do Ajax, mas cobrou bem também. Já pegaram o Benny ali que tinha entrado. Boa antecipação do Dário. Vamos ver esse ataque do Grêmio. Eu tô sentindo falta do jogador, o português da equipe do Ajax, o Dani, né? Que fez um golaço, inclusive, no amistoso contra o Real Madrid.
Exato, e é um grande jogador, um jogador de habilidade, é o artilheiro da equipe nessa pré-temporada. O McCarthy também é um dos jogadores que mais gols fez 4. Tá certo que também o Ajax pegou um time, o Germanicus, que enfiou 13-0 nessa pré-temporada, mas o Dante seria uma opção bastante interessante. Olha o cruzamento aí, as costas da defesa, a tentativa foi do Litmanen. Quando ele ajeitou para trás, não veio ninguém do Ajax. Agora, o que é inegável, apesar do sufoco levado em quase toda a partida, é o mérito da vitória do Grêmio, pelo cansaço, pelos problemas, sem jogadores importantes. O resultado é espetacular e dá um outro ânimo ao Grêmio agora para os próximos compromissos que tem no Campeonato Brasileiro e também nessa excursão que continua em gramados europeus, já que o Grêmio, na próxima segunda-feira, estreia no torneio colombino contra o Saragossa da Espanha, um adversário que vai ser bastante difícil. Olha o Ajax ainda nesses últimos minutos tentando aí o gol de empate. A Rivarola, né? Bateu na bola do jeito que dava. E se o Grêmio vencer esse jogo da próxima segunda-feira, às 17h30, horário brasileiro, na terça-feira, enfrenta o vencedor de Sevilha e Huelva, na decisão desse troféu colombino. Olha o chute de longe, Darley, cata firme no centro da meta. O bom chute do Olizé. O amigo da Band viu, já estamos aí no último minuto do tempo regulamentar de jogo. O Grêmio vai se segurando, vai sustentando este 1-0, conquistado ainda na primeira etapa com um gol de Zé Alcino. Bom o corte do Gilmar. Guilherme fica isolado aqui, Gilmar foi atrás. E apenas por curiosidade, dos jogadores que na decisão de toque 95 cobraram as penalidades máximas, jogadores do Grêmio, os 3 que acertaram as penalidades, que aproveitaram, já foram embora do Grêmio. O Magno, o Adilson e o Gelson. E os 2 jogadores que desperdiçaram, Dinho e Arce, são os 2 que continuam no Grêmio. O Magno que estava na Holanda jogando pelo Groningen. Agora Dinho e Arce, que depois dessas penalidades desperdiçadas, cobraram muitas vezes e acertaram e converteram. Aliás, eram na oportunidade, não é? Os melhores cobradores de pênaltis do Grêmio. Olha o Ajax aí no finalzinho insistindo. O Ajax, que se diga, é um papa-títulos como é o Grêmio no futebol do Brasil. Agora o contra-ataque. Vamos ver o Guilherme. Mas já não dá mais, né? Do Grêmio. Olha o Ajax aí no finalzinho insistindo. O Ajax, que se diga, é um papa-títulos como é o Grêmio no futebol do Brasil. Agora o contra-ataque. Vamos ver o Guilherme. Mas já não dá mais, né? Tá esgotado o finalzinho de jogo. Guilherme ainda procurando o melhor do seu condicionamento físico-atlético. Só para ter uma ideia, o Ajax ganhou 4 vezes a Copa da Europa e ganhou 2 vezes o título mundial nas 2 finais que se dignou a participar, já que por 2 vezes não quis enfrentar o Independiente da Argentina. Olha o Laudro, olha o cruzamento perigoso e o gol! Gol! Averladze! No finalzinho da partida, a igualdade. Tanto insistiu a equipe do Ajax, que no finalzinho, no cruzamento, aí não deu pro Darley. Veja só o cruzamento atrás da defesa do Grêmio, deu a brecha e o Averladze, que tinha entrado nesse segundo tempo, aproveitou aos 46 deste segundo tempo para colocar a igualdade no marcador. Agora, tudo igual no Arena Stadium em Amsterdã. 1 para o Grêmio, 1 também para o Ajax. É o 4º gol do Arveladze, jogador da Geórgia, nessa pré-temporada do Ajax. Um castigo aí, talvez severo demais, pelo tempo que aconteceu o gol para a equipe do Grêmio com 46 minutos. O Luciano subiu, não achou a bola, o Éder, que entrou para marcar, a zaga adversária também não acompanhou o Arveladze. Ele foi mais feliz e chegou ao gol de empate. E aí está o apito final do árbitro. Encerrado o jogo amistoso internacional. Era para ser até, podemos dizer, o último segundo de partida, o jogo da vingança do Grêmio pela perda do título mundial Interclubes em Tóquio em 95. E aí o Averladze no finalzinho fez o gol, decretando o placar final de 1 para o Grêmio, 1 também para o Ajax em Amsterdã. Estamos encerrando aqui essa transmissão, agradecendo
ao companheiro Mauro Betting, que esteve conosco, e também, de forma muito especial, a você, amigo telespectador da Band. Bandeirantes, o canal do esporte.